Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas informações do Flamengo. Então tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Nesse corte vamos aqui preparar para vocês o programa Jogo Aberto da Band. Cicinho aí ficou muito preocupado. O Flamengo acabou de anunciar um mais novo reforço no Mengão, já chegou no Rio de Janeiro e parou tudo. Vamos aqui deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial do Jogo Aberto da Band. Que aí tem que buscar a felicidade, porque no banco, no frio e sem visibilidade lá na Rússia, bom não tava, mas que o Gerson fique feliz, tenha uma excelente temporada e coloque toda a sua alegria em campo, porque o cara é diferenciado, joga muita bola assim. Vamos pro Rio de Janeiro? Nosso assunto agora é futebol carioca. Continua sem assinar o seu contrato com o Rubro Negro. Janeiro, fevereiro e março. O Flamengo já tem o seu segundo reforço para a temporada de 2026. Depois da chegada do zagueiro Vitão, foi a vez do goleiro André, o ex-Gil Vicente de Portugal, desembarcar no Rio de Janeiro na última noite. Ele vai passar por exames médicos nesta quarta-feira, antes de assinar um contrato de 4 anos com o time carioca. Agora, o Flamengo volta suas atenções para a contratação de Lucas Paquetá. Na próxima sexta-feira, está agendada uma reunião entre o clube brasileiro e o West Ham da Inglaterra para uma nova rodada de negociações. Paralelamente a isso, o Flamengo faz hoje à noite o seu segundo jogo no Campeonato Carioca. Novamente, a equipe será formada por jogadores do Sub-20, sob comando do técnico Bruno Pivetti, e vai em busca da sua primeira vitória em 2026. O duelo será diante do Bangu, em Moça Bonita, a partir das 9h30 da noite. O Felipe acompanhou um dos nossos treinamentos e a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias. Nós tentamos, na medida do possível, respeitando as características dos jogadores, reproduzir o modelo que é feito no profissional. Quem também atua nesta quarta é o Fluminense, que faz as... Carioca, e a gente fala de Flamengo agora. Rafa Marques chegando ao vivo aqui, trazendo as informações pra gente. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, beijo pra você. Outro para você, Glaucia. Muito bom dia ao Dom, aqui ao Breler, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui nesse Sport Center. Estou falando sobre o Clássico Paulista logo no dia 14 de janeiro. Semana que vem aqui no Rio de Janeiro tem simplesmente Flamengo e Vasco dia 21 e Fla-Flu dia 25, também no Campeonato Carioca, por força das circunstâncias, os clássicos começando um pouquinho antes do habitual. Flamengo que empatou na estreia do estadual 1-1 com a equipe da Portuguesa no último fim de semana em Volta Redonda, gol do zagueiro Iago nos acréscimos, e volta a campo logo mais, com o time alternativo, 9h30 da noite, jogo pela primeira rodada. Essa partida contra a Portuguesa foi antecipada da quinta rodada, porque o Flamengo disputa a Supercopa do Brasil. Então, hoje, primeira rodada, Bangu e Flamengo, 9h30 da noite, no estádio Moça Bonita. E o técnico Bruno Pivetti não deve mexer muito na equipe, que empatou com a Portuguesa no último fim de semana, pelo placar de 1-1. Esse é o cenário do Flamengo alternativo, o que vem jogando esse início do Campeonato Carioca. Mas, certamente, as atenções estão voltadas para o Flamengo principal. Na última sexta-feira, o zagueiro Vitão já foi apresentado, deu uma emocionante entrevista coletiva, e o próximo a ser apresentado é o goleiro André, de 24 anos, 1,89 m. Desembarcou aqui no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Galeão, vindo do futebol português. Jogador do Gil Vicente, negociado com o Flamengo. Temos imagens aí da chegada do André, ele que vem para ser a chamada sombra do Rossi. O Flamengo estava já buscando um jogador para poder fazer sombra ao goleiro do Flamengo, depois que o Matheus Cunha acertou a sua saída. André, que é da base do Botafogo, ele tinha contrato com o Gil Vicente até o meio do ano. O Flamengo topou pagar 1,5 milhão de euros para poder antecipar a liberação desse atleta. Ele não deu entrevistas na sua chegada. A tendência é que em breve e aí o Flamengo marque aí a sua apresentação, mais um jogador vestindo a camisa rubro-negra, o goleiro André, ex-atleta do Botafogo da base e também do Gil Vicente lá de Portugal. Outras negociações estão em curso. O Flamengo ainda busca um atacante e resolver equacionar a novela Lucas Paquetá. Aliás, esse vai ser o nosso assunto na próxima participação, viu, Glaucia? Do Rafa, a gente fala na sequência aqui do nosso Sport Center, então, amigo. Boa sequência de trabalho aí pra vocês também.
Começando os trabalhos nesse início de semana, não dá pra gente tirar muita coisa do que é esse começo de temporada ainda do Flamengo, né? Mal começou para esse time principal, o time ainda também trazendo reforços, na expectativa de chegada de novos jogadores, ainda ajustando a casa, né? O Andriu chega para fazer uma sombrinha ali pro Rossi. Com a saída do Matheus Cunha, o Flamengo precisava ter mais uma opção por ali, mas não é longe de ser um problema ou até mesmo demandar muita energia dos torcedores. O Flamengo começa o ano de forma tranquila, não só pelos títulos que conquistou, mas pelo planejamento, pelo elenco que tem. Não se espera uma janela tão agressiva e o Flamengo também, acredito que da porta para dentro, não precisa existir esse discurso e a necessidade de dar respostas ao mercado. Todo mundo já sabe o potencial do Flamengo, a capacidade financeira, então o Flamengo precisa ser cirúrgico nas contratações. Quando houver uma oportunidade de mercado, como o Andriu, como o Paquetá, que o Flamengo está tentando e de forma muito assertiva, por ser um ex-jogador, por ser um atleta que quer voltar e que pode ser útil para o time do Felipe Luiz, o Flamengo vai agir, mas não precisa, não há essa necessidade de ter o selo predador do mercado ou time que vai ser super agressivo, porque o elenco já está pronto, a base mantida, o treinador é o mesmo e o Flamengo começa 2026 da mesma maneira que começou, favorito a ganhar todos os títulos. Eu também vejo nesse cenário, né? Acho que não vejo, por exemplo, o Flamengo contratando o Paquetá porque o Cruzeiro foi lá e contratou o Gerson. É porque é uma oportunidade que se desenhou dentro da realidade do Lucas Paquetá e é um jogador identificado com o clube, que agregaria demais, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo o Flamengo muito sensato nesse momento, porque além da questão de... teria que fazer isso mesmo, né, de começar com os garotos nas primeiras rodadas do estadual, até porque o regulamento permite, mas pelo descanso de um time que jogou todas as competições e pensando na profundidade do elenco, também é uma chance para esses garotos se provarem e quem puder ser utilizado ao longo da temporada, porque o Flamengo vai precisar, porque mais uma vez vai lutar por todos os títulos. No mercado, acho que o Flamengo já foi nas principais carências que tinha, que era mais um zagueiro com o Vitão, o Andriu para ser o goleiro reserva com a saída do Matheus Cunha. Lógico, se vier o Paquetá, vai ser o grande reforço do Flamengo, mas dentro das carências mais imediatas, o time já aproveitou, já resolveu esse problema. Agora quem vier é muito mais para somar, ter um time mais forte, mas eu vejo o Flamengo muito com o pé no chão e não precisaria ser tão agressivo assim no mercado, simplesmente para dar uma demonstração de força, ainda mais você está falando do time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vencendo seu principal rival, né, nesses âmbitos esportivos. Então o Flamengo parece, tanto do planejamento físico dos jogadores, quanto de mercado, parece bem adequado nesse início de temporada. Olha, mais agressivo do que 30 de euros aí. Não é isso. 30, 40 de euros pro Paquetá, né? Já a gente traz mais informações dessa negociação com o Paquetá. E a gente tem aí na tela os jogos dessa primeira rodada de Campeonato Carioca. Como o Rafa nos lembra, né? O jogo do sábado do Flamengo e Portuguesa foi antecipado. Então hoje nós temos Volta Redonda e Boa Vista, Fluminense e Madureira, Bangu e Flamengo. Amanhã, Portuguesa e Botafogo, Vasco e Maricá, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Então é muito isso, né? Então realmente passa uma impressão de que... E concordo totalmente com o Bernardo. Eu meteria um processo. Fácil, que atrapalhou muito a carreira do cara. Eu estava observando os próximos jogos do West Ham aqui, já que o Bernardo e o André pontuou sobre isso. Dia 17 de janeiro agora tem Tottenham, fora de casa. Aí dia 24/1 tem Sunderland em casa, né? Chelsea fora, dia 31/1. Burnley, dia 7 de fevereiro fora. Manchester United, dia 10 de fevereiro em casa. O Burton Albion, acho que fala assim, né? Brighton, Fora. Brighton. Não, acho que não é Brighton, não. Não é Não? Brighton, não. Não. Brighton eu sei como... Eu, inclusive, conheço o time, acompanho, tem um scout maravilhoso, né? Mas não é Brighton, não. O nome é esse mesmo, Burton Albion, tá? Aqui tá fora. Dia 14/2, o Bournemouth em casa, dia 21 de fevereiro. E o Liverpool fora, dia 28 de fevereiro. Esse jogo aqui do Albion é do outro campeonato. Esqueci o nome. Da FA Cup. Da Inglaterra. Isso, F Cup. Exatamente, não é da Premier League, tá? Então, Bournemouth, dia 21 e Liverpool, dia 28, fora de casa. Uma sequência aqui, se a gente fizer uma contazinha básica, de 7 jogos da Premier League até dia 28/2, para um time que está 7 pontos atrás do Nottingham Forest. Então, a situação aí realmente pode complicar bastante, né, Bernardo? Ou já está rebaixado aqui, nessa circunstância, ou então está numa situação quase reversível, e eu acho que aí facilitaria também a saída até no final da janela do jogador. Exatamente. Lembrando que a janela na Inglaterra fecha no início de fevereiro e aqui no Brasil no início de março.
Só que os clubes brasileiros podem contratar jogadores da Inglaterra. A Inglaterra é que não pode, nesse período, contratar jogadores de outros times, né, internamente, até o mercado fecha para compras, mas não fecha para vendas. Então, dependendo aí do que acontecer nessa sequência, o West Ham, e é uma sequência pesadíssima, o West Ham já pode estar virtualmente rebaixado, né? Como você bem disse, né? Já está 7 pontos atrás do Nottingham Forest e se enfrentaram semana passada. E o Nottingham Forest venceu o West Ham e ali praticamente sacramentou já o rebaixamento do West Ham, né? Que tem o Nuno Espírito Santo, um técnico ex-Wolverhampton, ex-Tottenham, que não quer a saída do Lucas Paquetá por motivos óbvios, né? O Paquetá é o principal jogador do time, né? E até sobre isso, André, por exemplo, para olhar para os dois lados, né? Que a gente fala do lado do jogador, entende essa insatisfação, a gente fala pelo lado do Flamengo também, a busca do atleta, o nível técnico, né? Que com certeza vai crescer, além de Jorginho, que já está ali no meio de campo, Saul, De La Cruz, Pulgar e companhia. Mas olhando também para o lado do West Ham, para o torcedor entender a dificuldade da negociação. Por mais que ela seja palpável, há uma dificuldade muito evidente. Então, como é que fica aí essa negociação para o lado do clube inglês que está na zona de rebaixamento da Premier League, respirando por aparelhos? Mas se o Paquetá também tá com essa vibe aí, com essa cabeça, não sei se é jogo manter ele, não. Acho que é melhor lutar sem ele. Porque ele não tá mais com a cabeça lá, pela impressão que passa, né? Fazendo pressão para sair, dando aval pro Flamengo, e o Flamengo também pressionando, né? O West Ham, não sei. Não sei se é jogo, não. Ficar com o jogador. O jogador tá sem cabeça, a não sei que realmente fale, olha, a gente te libera e tal, mas agora a gente te libera em junho, mas foco total agora para livrar a gente do rebaixamento. Aí pode ser que consiga alguma coisa, mas eu não sei se o Paquetá tem mais cabeça, não. Assim, pelo andar da carruagem, assim, de como está sendo feita a negociação, porque os passos que o Flamengo dá é muito em função do feedback do jogador. Né? Quando o jogador acerta tudo, sem deixar nada assim, meio pendente e tal, quando ele já tá tudo certo, agora vai lá no clube eu vou tentar também a liberação. Quando a coisa tá nesse nível, o cara já não tá mais com cabeça para ficar pensando lá, ficar lutando para rebaixo. O cara quer vir embora. Lógico que não é assim que se resolve, tem a questão profissional do contrato, o contrato tá valendo e tal, mas a cabeça do jogador pesa também. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Um movimento desse que o Paquetá fez agora, em janeiro, é muito incomum. É muito incomum. O jogador sabe que a parada é lá no meio do ano, é quando termina a temporada lá, que tudo agora é mais difícil. Ele fazer todos esses movimentos, acertar com o Flamengo, pedir para sair e incentivar o Flamengo a buscar a saída dele agora, né? Eu acho, sinceramente, se ele tivesse em cabeça nenhuma, eu acho que pro West é até melhor liberar logo. O torcedor falando aqui, cara, 14 jogos é muito jogo que o West Ham tem para sobreviver. É bem verdade, mas nessa sequência de 7, ou seja, metade do que a gente está passando aqui é uma sequência, como o Bernardo falou, difícil, tá? Muito difícil. Se não tá ganhando dos seus adversários ali na zona, imagina dos times, né, que estão bem, outros que estão na parte de cima, brigando, né, pelo G4, por uma liderança, enfim. Então a situação não é tão simples, não, dos Hammers, né, como também é chamado ali o time do West Ham. Dando continuidade, Marcos Meneghetti, Bernardo Ramos, os torcedores estão empolgados, semana a semana, com alguns nomes de possíveis contratações. E comparações são inevitáveis. Para um exercício de imaginação, compare Almada, Paquetá e Gerson. Obrigada. Tamo junto, Marcão. Tá com você a palavra, Bernardo. Só comparando o jogador, tá? Não entrando no mérito de... Paquetá é mais jogador do que os dois. Perfeito, tá aí a resposta, tá, Marcão? Mais direta e simples do que essa você não vai achar aqui não, só na S1 Live. Bruno Silva, bom dia, bancada. Eu colocaria 45 na mesa e já traria logo hoje o Paquetá, até porque ele quer voltar e mais do que isso é torcedor do clube, ama o Flamengo. O Almada jogou, tá, pelo Atlético de Madrid, tá jogando. Tá jogando. Simeone já falou dele, assim, eu acho que
a menos que realmente haja um movimento assim, tipo, a Leila resolva assim, escancarar, e aí vai lá e faz uma proposta irrecusável ou qualquer outra coisa assim. Muito improvável desse jogador vir para o Brasil. Esquece a Almada, a gente falando assim, eu não contrataria o Paquetá, não, traria o Ares ou o Almada. Cara, o Paquetá quer vir. O Almada não quer nem saber de Brasil. Não tem identificação com ninguém, tem? O Almada identificação com alguém? Não tem, né? Não, ele deve ter com... Qual o time dele na Argentina? O Vélez, né? Era o Vélez, ele foi formado no Vélez. Então, ele deve ter com o Vélez, porra. Não tem nem com o Botafogo. Lógico, deve ter um carinho, porra. Foi campeão aqui. No jogador, quando é campeão no clube, nunca esquece, também não é esquecido, né? Então, assim... E o Ares já falou que, assim, que identificação no Brasil ele tem com o Fluminense. Então, assim, o Paquetá é o que tem de palpável, gente. É ele que quer voltar, ele é torcedor do Flamengo e quer voltar pra cá. Então não adianta falar assim, parece que é simples. Então acho que isso aí que tem que ser avaliado na hora de ver. E outra coisa, gente, não adianta esse tipo, 40 é muito, amigo, para tirar da Premier League é isso. Esquece, é como se fosse assim, digamos que o Paquetá digamos que ele venha por 40, digamos que seja essa a conta, ele venha por 40. 25 é pelo Paquetá, 15 é pela etiqueta da Premier League. Por estar saindo da Premier League. Por que é etiqueta? Porque os times lá têm muito dinheiro. É dinheiro do mundo todo de direito de transmissão. Ninguém tem noção. As pessoas não têm noção do que é o dinheiro o quanto a Premier League movimenta de dinheiro. É muita grana. Então todos os times, até o que está disputando para não cair, tem muito dinheiro. Então, para tirar um jogador de lá, tu não vai conseguir. Não é como em qualquer outro lugar, não é nem como o Almada no Atlético de Madrid. Nem como ele. É porque o Paquetá é uma situação muito, muito específica. É a pressão do jogador, porque se o Flamengo fosse lá e o Paquetá falasse, não, assim, eu gosto do Flamengo e tal, mas tô bem aqui. Tô bem aqui, meu time tá em 5º, 6º colocado na Premier League. Porra, essa proposta ia ter que ser assim, o Flamengo nem ia tentar. Eu vejo muita gente falando assim, pô, mas o time dele tá para ser rebaixado. Ele não tá bem. 21, eu vi alguém me mandou, acho que foi um amigo meu, me mandou 21 jogos, 6 gols. Amigo, se ele tivesse 13 gols, nada disso estaria sendo discutido. Se o West Ham tivesse em 7º lugar na tabela, nada disso estaria sendo discutido. Ele tem 43 passes decisivos, os caras perdem o gol lá na frente, André. É culpa dele? Sim, não, eu não estou discutindo isso. A minha questão toda é que se ele tivesse em alta, não haveria a menor possibilidade. Você só consegue esse tipo de situação com um jogador na baixa. O Paquetá vai ser contratado pelo potencial, pelo que ele já demonstrou, pela identificação que ele tem com a torcida, o que se projeta. O cara vai chegar aqui, não vai sentir o peso da camisa, já conhece a torcida, já jogou no Flamengo, é identificado com a torcida, vai haver uma paciência maior com ele. Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso. Paquetá vindo, você tira um caminhão de pedra das costas do Samuel Lino, né? Ainda tem isso, que o Flamengo ainda pode usufruir, porque aí deixa de ser a contratação mais cara e tal, e aí, de repente, sai um peso do jogador e ele consegue render mais. Então, não... galera, o mercado da bola do Flamengo bastante agitado para vocês. Já chegou o goleiro André, já desembarcou no Rio de Janeiro. E é isso aí, né? O Flamengo segue no mercado da bola, tentando aí a contratação de Lucas Paquetá. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, a segunda partida, sub-20 do Mengão, Campeonato Carioca, às 21h30, Bangu vs Flamengo, segunda rodadinha, né? Primeiro jogo, a estreia dos meninos da base aí, sub-20, tinha o Wallace Ian,
O Flamengo empatou e hoje tem a segunda rodada contra o Bangu. Vamos torcer muito aí para os garotos da base. São os meninos aí que estão dando sangue, né? Dando o seu máximo dentro de campo, representando a nação, e a gente vê aí a expectativa de muitos jogadores poder evoluir, pode ajudar o Flamengo no decorrer dessa temporada, né? O Flamengo vai ter muitos reforços, mas é muitos jogos. Campeonato Carioca, daqui a pouco já tem Campeonato Brasileiro, né? No dia 28, o Flamengo estreia contra o São Paulo fora de casa. No dia 2 já tem a final contra o Corinthians na Supercopa. Então aí tem que contar com a garotada, e também são promessas, né? Que o Flamengo pode ganhar muita grana fazendo aí, revelando um jogador desse, vendendo aí pro futebol europeu. O Flamengo trabalha muito a divisão de base. Então, falando aqui com acordo verbal, que o Flamengo, Paquetá treina e é dúvida para o jogo contra o West Ham, né? Grande alvo do Flamengo para a temporada 2026. Lucas Paquetá gostaria muito de retornar ao clube que iniciou a carreira. Então é um grande sonho aí do atleta, e a ESPN apurou aí que o West Ham não decidiu, mas nessa sexta-feira vai ter uma reunião especial com o atleta. O Flamengo vai participar dessa reunião. O Flamengo está disposto a oferecer a bagatela de 40 milhões de euros, pode chegar a 45 milhões de reais. Então, Lucas Paquetá tem esse grande desejo de voltar ao futebol brasileiro e vestir o manto sagrado. O jogador da base aí tem uma identificação muito forte com o Flamengo. A torcida é apaixonada aí por Paquetá. Ele sempre, quando pode, está postando aí, fazendo declarações públicas e nas suas redes sociais ao favor do Flamengo, comemorando cada título depois da sua passagem no Mengão. Ele sempre aí demonstrou interesse de voltar ao futebol brasileiro e sempre deixou claro que voltaria ao Mengão em alta aí para ganhar título e fazer história com a camisa mais amada e do mundo. Deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal.